Graças a paz, irmãs. Confesso para vocês que cantar aqui na frente é muito mais fácil do que falar, viu? Então, meninas, há uns dias atrás, a Kelly falou comigo e ela falou: Sabrina, eu queria que você desse uma palestra de alguma coisa da tua área. Aí eu concordei e falei: não, Kelly, eu estou dentro, só não sei o que falar, né? Falei: me dá ideias do que da minha área é curioso, alguma coisa assim do tipo. Aí a Kelly me deu uma lista de ideias e ela falou: ó, Sabrina, vamos orar. Vamos orar e pedir direcionamento de Deus, e Deus vai colocar no teu coração qual desses temas vai ser. Beleza, fomos orar, né, Kelly? E Deus fez brotar no meu coração esse tema. O título é bem grande, não deu para colocar em menos palavras, mas, irmãs, Hoje eu vou tratar com vocês principalmente ansiedade, depressão e insônia. Eu não sou psicóloga, eu sou farmacêutica. Então, tudo que eu vou falar aqui, eu vou falar mais sobre como funciona o nosso cérebro do que sobre medicamentos. Vou falar um pouquinho sobre medicamentos, só que, igual eu falei, não é minha área. Eu tenho que estudar isso, eu tive que estudar isso, por isso que eu sei falar um pouco, porque para a gente fazer um medicamento, para a gente vender, indicar um medicamento, a gente precisa saber o que é que está acontecendo de errado para a pessoa ter que usar aquele medicamento. Ou para eu poder produzir um medicamento, eu tenho que saber a base desse medicamento. Por isso que a gente tem que entender um pouquinho da doença, nesse caso, ansiedade, depressão, insônia. Eu tenho que entender um pouquinho como funciona o cérebro, para daí eu poder saber sobre medicamento. Por isso que hoje a minha palestra vai ser mais em cima disso, de como funcionam os nossos hormônios. E depois, é claro, a gente vai ter uma exposição da Palavra de Deus também. Eu vou ter que ficar um pouquinho de costa para as irmãs aqui, para poder olhar os slides, que eu vou acompanhando ali, tá, irmãs? Peço desculpa, vou intercalar um pouquinho lá, um pouquinho cá. Então, o tema de hoje é sobre saúde mental da mulher, voltada à farmácia e sua relação com a Bíblia. Então, eu queria começar com essa frase, irmãs, que mulheres felizes brilham mais que diamantes. Então, assim, eu vou começar com algumas estimativas, irmãs, sobre como que está a ansiedade no mundo, como que está as porcentagens de ansiedade no Brasil com as mulheres. E, assim, irmãs, o que me fez perceber o quanto isso estava grave, porque, assim, no dia a dia na farmácia, o tempo todo a gente está ali entregando medicamento. E, às vezes, a gente não para prestar atenção o que é que está saindo. E um dia, até já contei essa história para algumas irmãs que estão aqui, um dia na farmácia, estava atendendo uma mulher no balcão, nunca tinha visto ela, e eu, passando as coisas ali, ela me olhou e falou: é mesmo que está desse jeito? Aí eu olhei para ela e falei: o que está desse jeito? Aí ela falou: porque na parte de trás, assim, do meu balcão, eu tenho alguns medicamentos naturais para ansiedade. Ansiedade e uma série de coisas que não só doenças psicológicas, né, digamos assim. Aí ela me olhou e todos os medicamentos florais, né? Falou assim: tu nunca prestou atenção no que tu mais vende? Aí eu olhei para trás, eu vi que ela estava olhando, e eu vi que saía depressão, ansiedade, estresse. Aí eu olhei para ela e falei: sabe que eu nunca prestei atenção? Falei: não é só isso que vende, é fora os outros naturais e fora os sintéticos que saem, acho que umas 10 vezes mais que isso. E daí eu comecei a pensar: Jesus, como as pessoas estão ansiosas? Claro, isso já era uma doença que existia, meninas, mas com a pandemia aumentou, sim, drasticamente. E é isso que eu quero mostrar para vocês hoje. Então, o Brasil é o país mais ansioso do mundo, com 18,6 milhões de pessoas convivendo com o transtorno. Então, em 2020, que o Brasil atingiu essa taxa, de ser o primeiro lugar em país ansioso. Claro que em decorrência da pandemia, né? E se tornou o 5º país em casos de depressão, atingindo 5,8% da população. Então, assim, ó, em todo o mundo, 264 milhões de pessoas sofrem com transtornos de ansiedade, uma média de 3,6%. O número representa uma alta de 15% em comparação a 2005. Então, meninas, muita gente ansiosa no mundo.
E desse número, as mulheres são as mais atingidas. Por quê? Há explicações que é por causa da nossa questão hormonal. Mulher ali primeiro entra na adolescência, tem a menstruação. Depois tem filho. Depois vai para a menopausa. Então, assim, é uma alteração de hormônio gigantesca cada mês no nosso organismo. Por isso que as mulheres têm mais tendência a ter uma ansiedade, uma depressão. A depressão é a principal causa de mortes por suicídio. Cerca de 800 mil casos por ano. Então, assim, aqui as mulheres também estão à frente. As mulheres tentam suicídio, eu estava vendo um estudo, 5 vezes mais que os homens. A diferença é que as mulheres, graças a Deus, geralmente não são eficazes. Homens, geralmente, quando eles tentam suicídio, eles conseguem. A mulher, não. Tá, então a gente viu que ansiedade, depressão, cada vez crescendo mais, principalmente nas mulheres. Mas para que a gente possa continuar daqui para frente, a gente precisa saber o que é ansiedade. O que é depressão? É a mesma coisa? Não é a mesma coisa? Uma leva a outra? Então, ansiedade e depressão não são a mesma coisa, embora uma possa levar a outra. Então, o que é ansiedade, então? Ansiedade, então, ela é definida como um estado de humor negativo. A pessoa se preocupa com o futuro. Quando olha para o futuro, tem medo, tem um olhar negativo. Medo de várias coisas. Tem inquietação. E, como eu falei, a preocupação é excessiva. Às vezes não tem nem motivo para estar preocupado, mas está preocupado, não dorme de noite, quando deita a cabeça no travesseiro, ali fica pensando, o cérebro não para, não para, não para. Isso seria, então, irmãs, a ansiedade. E o que é depressão, então? Então, a depressão, irmãs, o sintoma mais marcante dela é tristeza. Tristeza sem ter um porquê. A ansiedade, não. A ansiedade é aquela aceleração, igual eu falei, só que e preocupação. A depressão, então, ela é um transtorno mental que tem uma tristeza persistente. Além de que, às vezes, uma atividade que antes era prazerosa para a pessoa, agora já não tem mais sentido, não tem mais aquele significado. E também a pessoa começa a ficar incapacitada de realizar atividades diárias. Não tem vontade de fazer nada, tem vontade de só estar na cama. Então, isso seria a depressão. Beleza, então. Mas como surge a ansiedade? Como surge a depressão? Para isso, aí sim a gente entra nos sentimentos, que é o que eu vou mostrar para vocês agora. Então, pode passá-lo? Os sentimentos, como eles funcionam? Então, os nossos sentimentos, eles vêm daqui. E eles funcionam através de neurotransmissores que a gente fala. É mais conhecido como hormônios. Se a gente falar ali hormônios cerebrais ou hormônios gerais, todo mundo vai saber o que é. Então, hoje, eu vou usar a palavra hormônios, que fica mais fácil. A gente vai falar sobre eles. Assim, irmãs, se esses hormônios cerebrais, digamos assim, eles estão nos níveis normais, a pessoa está bem. Não tem nada, não tem ansiedade, não tem depressão, não tem insônia. Agora, se eles estão abaixo do nível que deveriam estar, aí sim tem a instalação de uma ansiedade e de uma depressão. Por que eu não coloquei insônia aqui? A insônia não é doença, diferente do que muitos pensam. A insônia é um sintoma de uma dessas duas. Então, aí, o primeiro, eu coloquei primeiro os 3, vocês vão ver que são 3, os hormônios da felicidade, mais conhecidos assim. Então, aí a dopamina é o primeiro nome, o primeiro personagem. Então, a dopamina, ele é um hormônio que é produzido no nosso corpo e ele é responsável pela sensação de prazer, satisfação e ele auxilia também no bom humor. Então, irmãs, para não chegar a ter que tomar um medicamento, eu trouxe também formas naturais de como aumentar esses hormônios no nosso organismo. Aqui, são coisinhas práticas, não tem nada medicamentoso aqui. Então, formas naturais. Ouvir uma boa música de vez em quando. Eu cresci ouvindo o ditado de quem canta, os males espanta. É verdade, irmãs, pelo menos aqui.
Tomar sol de vez em quando é muito importante para aumentar a dopamina. Meditar, nesse caso ali eu coloquei a Bíblia, meditar na palavra de Deus. Exercer gratidão, irmãs. A gratidão muda muita coisa na nossa vida. Porque se a gente fica focado em, eu só vou agradecer quando eu tiver o carro do ano, só vou agradecer quando eu tiver a casa dos meus sonhos, às vezes a gente nunca vai chegar lá. E às vezes vai chegar lá e vai esquecer de agradecer. Então, o que eu diria para as irmãs, agradeçam por pequenas coisas. Agradeçam por estar respirando, agradeçam por ter um lar, agradeçam. Praticar exercícios físicos e consumir alimentos, principalmente como banana, folhas verdes escuras, abacate, grãos e chocolate, só que o quanto mais puro de cacau, melhor. E grãos, principalmente feijão, para aumentar a dopamina, irmãs. O outro aí, o hormônio da felicidade, é a serotonina. Então, a serotonina ela é responsável pela sensação de humor e bem-estar, além de regular o estado de ânimo e apetite, e também regular os ciclos do sono. Irmãs, essa parte aqui de regular o apetite, a serotonina, quando ela está produzindo em níveis normais, ou quando ela estiver abaixo, digamos assim, tem pessoas que vão ter muita fome, e tem pessoas que não vão ter fome. Isso vai depender do organismo de cada um. Então, ela ajuda a regular isso de acordo com cada organismo. As formas naturais, então, de aumentar serotonina. Tentando fugir o máximo que puder de um estresse extremo, né? Tem coisas que a gente sabe que vai estressar a gente, mesmo assim a gente faz. Então, tentar fugir disso. Sempre que der, fazer uma massagem, que ajuda bastante a liberar a serotonina. E também aí alimentos como banana, castanha do Pará, ervilhas, nozes, beterraba e abacate. Outro hormônio da felicidade, então, que é produzido no nosso cérebro, a endorfina. Então, a endorfina, dos da felicidade, ele é o principal. Ele é o que mais mantém nosso organismo regulado. Felicidade, bom humor e bem-estar. Além de que a endorfina ele é um dos analgésicos naturais que nós temos. Deus criou o homem de uma forma maravilhosa, fenomenal. E assim, irmãs, a endorfina ela é um hormônio que é liberado, porque assim, se ela não existisse, de eu fazer isso daqui, eu sentiria dor. A endorfina ela é um analgésico natural. O nosso corpo produz antibiótico natural, analgésico natural, anti-inflamatório natural. A endorfina é essa, que por causa dela eu não sinto dor em tudo que eu encosto. Só se a gente dá uma batida mais forte, algo assim do tipo, a gente vai sentir dor. Porque a quantidade que é produzida, né, daí não supre uma dor maior. Mas, naturalmente, ela ajuda para a dor. Tanto que pessoas que tomam medicamentos controlados, digamos assim, para a dor há muito tempo, se elas param de tomar, elas voltam a sentir muita dor. Porque o nosso organismo ele tem um mecanismo assim, se ele está recebendo de fora, o exógeno que a gente fala, ele para de produzir o natural, para que não tenha um exagero no organismo. Porque tudo que é demais também faz mal. Então, pessoas que tomam medicamento para dor controlado há muito tempo, geralmente não conseguem parar. Porque quando elas param, o organismo não está mais produzindo endorfina, então ela sente muita dor por coisas pequenas, às vezes uma coisa que nem foi uma batida grande, digamos assim, ou um corte grande, a pessoa tem muita dor. Ajuda também no alívio do estresse e tensão, e tem um efeito anti-envelhecimento e aumenta a disposição também. Então, o que é que a ausência da endorfina pode causar no organismo? Mau humor constante, sabe aquela pessoa que está sempre mal-humorada, que parece que não tem um dia que ela está bem? Produz pouca endorfina. Irritação constante, ansiedade e dores por todo o corpo. Sabe, às vezes a gente tem dor que não sabe de onde vem. Não forçou, não fez nada, acordou, parece que passou um trem por cima, então às vezes está produzindo pouca endorfina. E tristeza constante também. Então, as formas naturais de aumentar aí a endorfina. Primeira coisa, de vez em quando, coma alguma coisa que você goste. Eu digo de vez em quando porque geralmente não são coisas saudáveis, assim, que a gente gosta. Então, de vez em quando, sempre que der, coma alguma coisa que lhe dê prazer, né?
Dê gargalhadas, risada, nem que tem que ouvir uma piada, contar uma piada ou algo assim do tipo, que ajuda a aumentar a endorfina. Dar e receber carinho. Entrar em contato com a natureza. E o exercício físico está aí de novo, irmãs. Agora, a gente vai ver sobre um hormônio chamado melatonina. Esse daqui, ó, é o responsável pelo sono. Então, ele é um neurotransmissor cronobiológico, responsável pelo sono, relaciona com o escuro. O que é isso? Então, assim, irmãs, claro, sempre tem as suas exceções que o nosso organismo se acostuma. Nós fomos criados para que, com a luz do dia, a gente esteja acordado. Com o escuro, com o anoitecer, a gente durma. Essa é a regra natural. Claro, eu sei que tem pessoas que trocam os turnos, né, trabalham à noite e dormem durante o dia. Isso é uma adaptação. O organismo sofreu uma adaptação, se acostumou ali com esse ciclo. Mas o natural é que, quando começa a escurecer, o nosso organismo começa a produzir melatonina. Esse hormônio aqui. Ele vai produzindo até que na hora que, geralmente, a gente dorme todos os dias, por isso do nosso reloginho biológico, a gente vai dormir. E ela vai ser produzida durante a noite toda, para que a gente se mantenha ali no sono. Quando começar a amanhecer, o nosso organismo para de produzir melatonina. A gente acorda. Então, ela que é responsável por regular isso. Então, a falta de melatonina causa a famosa insônia. Então, aí, formas naturais de aumentar a melatonina. Isso aqui, irmãs, não tem nada para a gente consumir, digamos assim, que vai fazer com que a melatonina seja produzida e eu tenha mais sono. Mas sim algumas coisas que dá para fazer. Por exemplo, ali, manter um quarto mais escuro quando você for dormir, se você já tem dificuldade. Se tiver algum raio de luz, alguma coisa, vai ser mais difícil ainda para o organismo processar que está na hora de dormir. Sempre antes de dormir, comer coisas mais leves, de preferência, e tentar bloquear tudo que tipo de som que tiver perto. O próximo, irmãs, ele está um pouco relacionado com a melatonina também, é o GABA. Ele é responsável pelo relaxamento e pela calma. Ele desacelera a atividade cerebral e auxilia na visão, músculos e controle motor. Então, a ausência dele pode causar estresse excessivo, pessoas que geralmente têm pouco GABA, que têm pouca calma e relaxamento, digamos assim, têm uma necessidade extrema de consumir cafeína, né, por isso ali do cafezinho. Vai gerar também a ausência do GABA, vai gerar falta de apetite, má alimentação. Pessoas que têm o GABA, digamos assim, muito baixo, têm mais chances de ter intolerância ao glúten. E a insônia. Por quê? A insônia está relacionada, sim, com a melatonina. Só que se a pessoa não tem calma, não tem relaxamento, quando ela deita, o cérebro não desacelera. Fica ali, pensando, não dorme. Então, formas naturais aí de aumentar o GABA. Não consumindo nada que tenha cafeína. Consumindo mais alimentos com probióticos, como o leite fermentado, iogurte, de preferência iogurte grego, né? Todos os tipos ali de queijo, ricota. E sim, consumindo os chazinhos calmantes, né? Principalmente à noite, aí, o chá, em especial esses três. O chá de melissa, o chá de camomila e o maracujá. O maracujá, mas de preferência da folha. Porque, no caso de chá, a folha tem mais princípio ativo do que a própria fruta. E aí, o último hormônio que eu quero mostrar para as irmãs é a ocitocina. É o famoso hormônio do amor. Sim, existe um hormônio do amor. Então, ele é responsável pelo amor e pelo afeto, e também pela criação de memórias. Aquela memória que você tem de um pai, da mãe, de um filho crescendo, tudo isso o responsável é a ocitocina. Pela generosidade e apatia. Então, assim, irmã, se você está amando mais, se você tem mais desse hormônio, você vai estar mais generoso, vai estar se colocando mais no lugar do outro.
E também comportamento ligado a interações sociais. Então, aqui, ó, pessoa que produz mais o hormônio do amor vai se dar bem no trabalho, vai saber interagir melhor com as pessoas, vai ter menos conflitos. Então, funções que a ocitocina exerce no corpo humano. Então, ali, ó, uma coisa bem interessante, irmãs, a ocitocina ela é responsável também pelas contrações do trabalho de parto. Então, se a mulher não está produzindo ocitocina, ela não vai ter... Ai, a Maiara lá fazendo sinal. Ela não vai ter muita contração na hora do parto. Tanto que eu trabalhei 2 anos no hospital. E, geralmente, nos kits de cesárea ou parto normal, sempre ia ampolinhas de ocitocina. Que, no caso de a mulher não ter contração, injetava ocitocina para ter contração. Ela também está responsável, a ocitocina, aí, pela amamentação. Ela que faz com que desça o leite, como diriam. Então, ali, como eu já citei, é responsável pela generosidade, o compartilhar, se colocar no lugar do outro. As interações sociais melhoram também, seja na igreja, seja no trabalho, seja com os amigos. E também a ocitocina, ela ajuda no controle de vícios. Algum tipo de vício, ela vai ajudar o organismo a fugir disso, né? Aí, as formas naturais de aumentar a ocitocina. Então, ali, consumindo chocolates, aqui pode ser qualquer um, né? Consumindo ovos, frutos do mar, leite, aí entra de novo as folhas verdes e os grãos, irmãs, principalmente ali as castanhas, o pistache, nozes, esses grãos. Aí, então, irmãs, a gente viu as estimativas, viu que bastante caso, principalmente com as mulheres. Aí a gente viu aí sobre os hormônios, então, que o nosso organismo produz, que, no caso, é eles quem vão dizer se a pessoa tem ansiedade, tem depressão, tem insônia. E eu quero mostrar para vocês essa imagem. Irmãs, esse é um cérebro deprimido e esse é um cérebro não deprimido. Observem que esse cérebro não deprimido é um cérebro, esse amarelo, esse colorido nele, são os hormônios, são as funções trabalhando. Então, esse é um cérebro saudável, é uma pessoa que provavelmente não tem ansiedade, não tem depressão e não tem insônia. Ali dá para a gente dizer que essa pessoa está viva. Se a gente olha para outra, você vai falar, ué, o cérebro não funciona, não está vivo. Mas assim, irmãs, esse cérebro aqui, ele produz os hormônios da felicidade, ali que a gente viu, que é a endorfina, serotonina, dopamina. Ele produz o do amor, ocitocina, produz o GABA, calma e relaxamento, e produz a melatonina, que é o do sono. Então, esse é um cérebro que está saudável, está produzindo tudo isso que a gente viu. O cérebro deprimido, ele não está praticamente produzindo nada. Então, essa é uma pessoa que provavelmente é depressiva, tem insônia e tem crise de ansiedade. Porque se ela não produz nada, ao invés dela ficar calma, relaxada, ela vai ficar uma pessoa cada vez mais agitada, cada vez com mais medo, não tem felicidade, não tem prazer, não tem ânimo. E o que acontece? Ansiedade e depressão, que é que a gente volta para isso. Pode passar. Tá, mas o que é que eu quero saber com medicamentos? Então, irmãs, eu vim falar aqui um pouquinho para vocês sobre medicamentos. Por que é importante? Primeiro, na minha opinião, eu acho que todo mundo tem direito de saber o que está tomando. E, às vezes, você vai no médico, e não é todo médico que tem calma de explicar que você vai tomar aquilo, ou por que vai tomar aquilo. A pessoa toma, às vezes dá uma pesquisada no Google, mas o Google não é muito específico, e, às vezes, nem sabe o que está tomando, o mal que causa. Então, esse é meu objetivo hoje, é esclarecer para as irmãs. Se você já toma algum medicamento, você vai poder olhar para cá e vai falar, o meu é natural, é mais leve. O meu é sintético, é mais pesado, tem que cuidar. Se você não toma medicamento e está passando por uma ansiedade, um começo de depressão, uma insônia, você vai poder falar, agora eu sei uma outra opção. Então, esse é meu objetivo aqui nos medicamentos, irmãs. Então, aí, eu separei em 3 classes para as irmãs, para ficar mais fácil. Primeira coisa, os florais. Então, irmãs, os florais...
Eles são medicamentos que a origem deles é totalmente natural. Não são medicamentos agressivos, geralmente não dão efeito adverso. São medicamentos que eles são extraídos de uma planta, é feito o óleo ali, o óleo essencial, digamos assim. Esse óleo, ele é diluído em várias vezes, ou seja, para ficar mais claro, pega 10 gotinhas do óleo, é assim que eles são feitos. Coloca em 1 litro ali de água ou álcool, depende qual vai ser a indústria, vai ser o componente que eles usam. Coloca 10 gotinhas em 1 litro de água. Desse 1 litro de água, você já misturou aquelas 10 gotinhas, pega outras 10 gotinhas desse 1 litro de água misturado, põe para outro. Tem diluições que é até para 100 vezes. Então, tira a gotinha de um, põe no outro, põe no outro, põe no outro, põe no outro. Então, quando a pessoa toma, por isso que ele não causa efeito adverso. Faz efeito, irmãs. Por mais que é extremamente diluído, ele faz efeito. Porque cada vez que ele é homogeneizado de novo, ele está soltando o princípio ativo dele cada vez mais. Só que ele não é concentrado, digamos assim. Então, ele vai causar menos reação adversa e faz efeito. Aí, no mercado, o que a gente tem hoje, que mais vê, ele vem dessa forma, né? São esses vidrinhos assim. Então, quando vocês verem esses vidrinhos, vocês sabem que são os florais. Então, é mais tranquilo de tomar. Tá. Segunda parte. Então, existem os florais, que são naturais, mas são diluídos. E existem os fitoterápicos. Esses daqui também são medicamentos naturais. A diferença deles é que eles não são diluídos. Os florais, geralmente, eles vêm em líquido. Esses daqui, geralmente, eles vêm em cápsula. É a própria planta, né, ali extraiu o princípio ativo dela, e ela vem, só que é um medicamento natural, né, não causa tanto dano. Então, aí o que a gente tem hoje... Eu coloquei aqui os mais famosos, irmãs. Claro, tem muitos outros. Hoje o mercado é vasto em questão de medicamento para ansiedade, depressão. A maior parte deles é a base de maracujá. Então, aí a gente tem o Nervocalme, o Passalix, Pazine, Sintocalme, Ciacalme, o Maracugina PI, Calman e Ritmo Neuran. É igual eu falei, eu coloquei só alguns exemplos. Talvez alguma irmã identifique aqui que já tomou ou toma algum deles, né? E a terceira parte, irmãs, que são os famosos sintéticos. Esses daqui são barra pesada. Então, assim, ó, o que eu diria para as irmãs? Se um dia precisarem de medicamento, tomem os naturais. Porque os naturais não são escolhidos ou não são tão indicados pelos médicos. Um medicamento natural, quando a pessoa está com aqueles hormônios não funcionando, ou eles estão muito baixos, a pessoa vai tomar um medicamento natural, o que o medicamento natural vai fazer? Vai fazer com que o organismo volte a produzir esses hormônios normalmente. Por isso que ele não vicia e por isso que ele não é agressivo, ele não causa tanta reação adversa no organismo. Então, ele faz o organismo trabalhar, ele dá um empurrão aí no organismo. Por isso que eu diria para as irmãs, se um dia precisarem, tomem esses. Por que ele não é tão consumido, então? Porque o medicamento natural ele vai demorar aí, ó, de 3 a 4 semanas para fazer efeito. E quando a pessoa está aí numa depressão, ela está num quadro, numa crise de ansiedade, ela quer efeito para ontem, ela não quer daqui 3, 4 semanas. Então, pelo fato deles demorarem para fazer o efeito, às vezes a pessoa vai tomar ali uma semana e vai falar, eu não quero mais isso daqui, não faz nada, não senti nada, nem estou dormindo. Então, assim, por isso que eles não são tão escolhidos, mas também não são tão agressivos. Então, nesse caso, irmãs, vale a pena sofrer um pouquinho mais e esperar ele fazer efeito do que já entrar com o sintético. Por que eu não gosto dos sintéticos? Vou explicar para vocês. Então, assim, irmãs, é igual eu falei. Eu sou farmacêutica e eu deveria estar falando aqui, irmãs, tomem medicamento, e deveria estar influenciando vocês. Mas é o que eu falo, eu dou minto nisso, nos medicamentos. Tem pessoas que vão na farmácia que, se eu vejo que não tem necessidade de tomar medicamento, eu falo, ó, não toma, toma um chá, é melhor. Então, assim, esse é meu objetivo hoje aqui, irmãs, abrir o olho de vocês, esclarecer. Então, os sintéticos, qual que é a diferença deles? Os sintéticos, irmãs, são medicamentos que são produzidos em laboratório. Eles não vêm de uma planta, eles não são extraídos numa planta, eles são criados em um laboratório. Então, ele é uma substância ali feita, por isso que ela causa
mais efeito adverso, e ela é feita para resolver para ontem o problema. Pode passá-lo. Então, assim, ó, esses daí são os medicamentos sintéticos que a gente tem hoje. Igual eu falei para as irmãs no começo, para você desenvolver um medicamento sintético, você tem que entender como o corpo funciona. Lembra que eu falei da serotonina, da dopamina, da endorfina? Então, esses medicamentos, tanto que, por exemplo, sertralina, um bem conhecido, tem pessoas que dizem que ele é a própria serotonina. Não é. Só que ela vai dar um empurrão ali para a serotonina também ser produzida. Só que é aquele empurrão meio forçado, sabe? Ele faz o papel da serotonina ali no corpo. Então, eu vou citar aí os medicamentos e vou explicando. Então, aqui, irmãs, eu expliquei para vocês que ansiedade e depressão não são a mesma coisa. Só que os medicamentos que são usados para ambas são os mesmos. Por quê? Porque o problema é nos mesmos hormônios. Se a pessoa ali está com a serotonina, a dopamina baixa, ela não vai ter felicidade, ela não vai ter calma, ela não vai ter bom ânimo. Então, vai atingir tanto ali a ansiedade quanto a depressão. Então, nós temos aí, eu coloquei os que mais saem hoje, que eu vejo, né? Então, aí, sertralina, paroxetina, ali está bem apagadinho, mas é amitriptilina, Lu, tu consegue ver ali para mim? Mas acho que é amitriptilina, sim, que está ali. O azul. Não? Mas é. Então, sertralina, paroxetina, amitriptilina, êxodos, que também é o famoso citalopram, fluoxetina, Velija, RIS, clonazepam, bromazepam e o Stilnox. Então, assim, irmãs, aí nós temos os líderes de venda, digamos assim, que os médicos mais indicam para a depressão, é a sertralina, a paroxetina também, o êxodos e seria esses. Aí os outros ali, ó, a amitriptilina vai entrar bastante como ansiedade, fluoxetina é um dos mestres para ansiedade, aí o clonazepam para dormir, bromazepam para dormir, Stilnox é o mais forte para dormir também. O RIS e o Velija, eles vão ser tanto para ansiedade quanto para depressão. Então, assim, irmãs, igual eu falei, um medicamento sintético, ele vai viciar. Ele vai entrar no organismo da pessoa, ali no caso, e ele vai fazer o papel que o organismo deveria estar fazendo. Ele vai ali substituir. Então, se ele faz o papel, quando a pessoa para de tomar, o organismo não está produzindo. O que acontece? Reações tenebrosas. Tem pessoas que chegam a ter alucinações. Então, por isso que eu digo, irmãs, que um sintético não é a melhor escolha. É tomar, se a pessoa teve uma crise de ansiedade hoje, ela vai tomar hoje o medicamento, amanhã ela já não vai estar sentindo muita coisa. Porque ele substituiu, ele fez o que o corpo deveria estar fazendo. Ele não incentiva o corpo a voltar a produzir. Tanto que, quando a pessoa para, geralmente tem que voltar. Então, assim, ó, pode passar, Lu. Quero mostrar para vocês algumas reações adversas. Às vezes as pessoas começam a tomar medicamentos controlados e começam a sentir coisas que às vezes nem sabem que é uma reação adversa daquele medicamento. Então, aí nós temos tremores, pessoas que começam a tomar medicamento controlado, né? Começam a ter tremores, boca seca, inquietação, constipação, é um dos principais sintomas. Começa a ter hipertensão, pessoa que nunca teve pressão alta começa a ter alteração na pressão. Sono, muito sono, geralmente eles derrubam o organismo. E também aumento de peso, é um dos mais comuns de ser vistos. Assim, irmãs, que eu sempre falo, se você toma um medicamento controlado e vai falar assim, não vou mais tomar essa coisa, não quero mais, não pare da noite para o dia. É igual eu falei, esses medicamentos viciam. Esses medicamentos são chamados de drogas, só que não as ilícitas. Então, assim, irmãs, se você toma algum medicamento controlado e vai falar assim, não quero mais isso para a minha vida, não vou mais tomar, faça o famoso desmame. O desmame funciona assim, ó. Você tomava um comprimido inteiro. Aí, você começa a tomar meio. Começa a tomar meio do meio. Meio do meio do meio. Até ficar sem medicamento. Por que fazer isso? Porque se o teu organismo não estava produzindo, você vai diminuir. O organismo vai, tem menos hormônio, preciso começar a produzir um pouquinho.
Diminui mais um pouco. Opa, diminuiu mais um pouco. Então, vou produzir mais um pouco. E até quando você parar, o organismo já está voltando à função normal. Por isso que eu digo, não parem da noite para o dia. Porque pode ter alucinação, pode ter pressão alta, pode ter ataque cardíaco, pode ter um monte de coisa, irmãs. Então, é o meu conselho. E assim, irmãs, posso tomar medicamento controlado, então? É certo, não é certo? Irmãs, se o cérebro tiver, daquele estado que eu mostrei, o cérebro deprimido, aí você está tendo ansiedade, depressão, aí uma tristeza extremamente profunda, é necessário entrar com uma medicação. Não é errado. O que eu acho errado é se apoiar numa medicação. E eu pego isso na farmácia todo dia. Tem gente que usa de bengala. E é aquela coisa assim, mas como você não pode me vender? Não, esse é medicamento controlado, preciso da receita. Mas como? Você não quer vender? Não, não é que eu não quero vender, é para o teu bem. Então, assim, irmãs, é um desespero por medicamentos controlados, sabe? E a pessoa mal percebe que está se afundando no mundo de drogas. Então, assim, com o tempo, aquele que você toma já não vai mais fazer efeito, vai ter que ir para um mais forte. E depois o mais forte vai acostumar e vai para um mais forte, até você ter resistência a todos os medicamentos controlados. Aí vai fazer uma cirurgia, o que acontece? Não pega anestesia, porque é a base dessas drogas. Então, irmãs, o que eu digo para vocês, eu peguei casos no hospital de ter que fazer todos os tipos de anestesia no indivíduo e nenhuma pegar. Então, o que eu diria, não é pecado. Não é pecado, não é errado, num caso extremo. Se você fala assim, mas eu estou com um pouquinho de ansiedade, corra para Deus, que é o que nós vamos falar agora, ou busque ajuda num natural, irmãs. Esse é de venda livre, esse você vai conseguir em qualquer farmácia, esse você vai ter orientação, esse não vai viciar. E eu não estou aqui para fazer propaganda, eu estou aqui para falar o que é o melhor para as irmãs, nem que demora mais, mas é melhor do que um sintético. E, irmãs, agora eu quero apresentar para vocês, vimos aí toda a parte farmacêutica, espero que eu tenha acrescentado um pouco, mas eu quero apresentar para as irmãs um medicamento que Ana encontrou, Ana, mãe de Samuel. Ana, ela encontrou um medicamento chamado oração. E nós podemos encontrar esse medicamento em Deus também. Eu quero pedir para que as irmãs abram a Bíblia em 1 Samuel 1. Nós vamos ler do 1 ao 20. E essa história, irmãs, é a história de uma mulher que passava por uma angústia tremenda. As irmãs vão ver isso na história. A história cita que Ana tinha tanta tristeza que ela só chorava, não comia. E eu digo para as irmãs, sintomas de que é isso? Ana poderia ter se afundado numa depressão. Só que Ana estava situada há uns 1000 e poucos anos antes de Cristo. Naquela época, irmãs, eu acredito que o chá já existia. Mas os medicamentos controlados, E Ana, embora toda a tristeza e angústia que ela estava vivendo, ela encontrou ajuda no Senhor. E é isso que eu quero apresentar para as irmãs aqui hoje. Então, irmãs, eu vou ler aqui com vocês. 1 Samuel 1, do 1 ao 20, então. Havia certo homem de Ramataim Zufita, dos montes de Efraim, chamado Eucana, filho de Jeroão, neto de Eliú e bisneto de Tou, filho do Efraimita Zufi. Ele tinha 2 mulheres, uma se chamava Ana e outra se chamava Penina. Penina tinha filhos. Ana, porém, não tinha. Todos os anos, esse homem subia de sua cidade a Siló para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos. Lá, Hofni e Finéias, os 2 filhos de Eli, eram sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia sacrifícios, dava porções à sua mulher Penina e a todos os filhos e filhas dela. Mas a Ana, dava uma porção dupla, porque a amava, apesar de o Senhor tê-la deixado estéril. E porque o Senhor tinha a deixado estéril, sua rival a provocava continuamente, a fim de irritá-la. Isso acontecia ano após ano. Sempre que Ana subia à casa do Senhor, sua rival a provocava, e ela chorava e não comia.
Eucana, seu marido, lhe perguntava: Ana, por que você está chorando? Por que não come? Por que está triste? Será que eu não sou melhor do que 10 filhos para você? Certa vez, quando terminou de comer e beber em Siló, estando o sacerdote ali sentado numa cadeira, junto à entrada do santuário do Senhor, Ana se levantou e, com a alma amargurada, chorou muito e orou ao Senhor. E fez um voto dizendo: Ó Senhor dos exércitos, se tu deres atenção. Só um pouquinho, irmãs, que eu me perdi. A humilhação de tua serva, te lembrares de mim e não esqueceres da tua serva, mas lhe deres um filho, então eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias de sua vida, e o seu cabelo e a sua barba nunca serão cortados. Enquanto ela continuava a orar diante do Senhor, Eli observava sua boca. Como Ana orava silenciosamente, seus lábios se mexiam, mas não se ouvia som da sua voz. Então Eli pensou que ela estivesse embriagada e lhe disse: Até quando você continuará embriagada? Abandone o vinho. Ana respondeu: Não se trata disso, meu senhor. Sou uma mulher muito angustiada. Não bebi vinho nem bebida fermentada. Eu estava derramando minha alma diante do Senhor. Não julgues tua serva uma mulher vadia. Estou orando aqui até agora por causa da minha grande angústia e tristeza. Eli respondeu: Vá em paz, e que o Senhor Deus de Israel conceda a você o que pediu. Ela disse: Espero que sejas benevolente com tua serva. Então, ela seguiu seu caminho, comeu, e seu rosto já não estava mais abatido. Na manhã seguinte, eles se levantaram e adoraram ao Senhor. Então voltaram para casa em Ramá. Eucana teve relações com sua mulher Ana, e o Senhor se lembrou dela. Assim, Ana engravidou e no devido tempo deu à luz a um filho. Ele deu o nome de Samuel, dizendo: Eu o pedi ao Senhor. Então, irmãs, como eu falei para vocês, Ana tinha uma grande amargura na alma. A Bíblia fala aqui que a dor de Ana era tão grande, que ela não comia, que ela só chorava. E naquela época, irmãs, hoje em dia as pessoas decidem não ter filhos. Mas na época, uma mulher que não fosse fecunda, uma mulher que não pudesse ter filhos, era considerada uma mulher amaldiçoada por Deus. E Ana temia Deus. E o melhor que a gente vê aqui na história, citando 2 vezes, que Deus a deixou estéril. Mas como assim? Que Deus é injusto. Irmãs, Deus tem um propósito para tudo. Até as dores que enfrentamos, as tribulações que passamos, Deus tem propósito para todas as coisas. Como eu falei, Ana era tão triste que ela não comia, que ela só chorava. Irmãs, no que isso se encaixa do que a gente falou? Tristeza constante. Depressão. Ana poderia ter entrado num quadro depressivo. Ana, quando ela olhava para o futuro e via que ela não tinha filhos, e na época isso era muito importante, ela poderia ter uma crise de ansiedade. O tempo passava e Ana não via resultado. E além disso tudo, irmãs, imagina só. Às vezes a vida no nosso lar já é difícil, sendo marido e filhos. Agora, imagina só, você morando numa casa com seu marido, com outra esposa do seu marido, com as filhas e filhos dessa outra esposa. Então, Ana já enfrentava toda essa situação, sem contar que ela temia Deus. Penina, que era a segunda mulher, ela não temia Deus, porque senão ela não ia fazer o que ela fazia com Ana. Então, Ana, além da dor interior que ela já tinha, que ela já carregava, a Bíblia é bem clara que Penina ficava provocando ela, o tempo todo. Então, o tempo todo lembrando Ana da dor dela. Sabe aquela pessoa que vê que você está no fundo do poço e vai lá dar mais uma cutucadinha para você cair mais ainda? Essa era Penina. Penina ficava o tempo todo no ouvido de Ana. Além de Penina, nós vemos que o marido de Ana amava muito. As escrituras deixam bem claro que o marido de Ana amava muito ela. Só que ele não entendia a dor dela. Tanto que ele chega para ela e fala: por que você está chorando? Ué, eu não sou melhor que 10 filhos? Se ele entendesse, apoiasse ela, ele podia falar: Ana, a gente pode crer num milagre, eu vou orar contigo, Deus pode curar, Deus pode restaurar. Mas ela não tinha esse apoio do marido, ela estava lutando sozinha, irmãs. E além do mais,
quando ela foi no templo para derramar o coração dela diante de Deus, o que ela teve? Uma repreensão do sacerdote. Mulher, tu está embriagada? E o que ela estava fazendo? Esvaziando o coração dela diante de Deus. Então, irmãs, além da dor que ela passava, ela tinha alguém lembrando ela que era Penina o tempo todo daquela dor. Ela não tinha apoio do marido. E quando ela vai no templo, o sacerdote deixa ela mais para baixo. Só que o que nós vemos ali, meninas? Ana, ela deu uma resposta para o sacerdote. Que ela não era quem ele estava pensando que ela era. Que ela estava ali derramando o coração dela. Porque ela carregava grande angústia. E quando o sacerdote viu o que se tratava, que Ana não era uma mulher embriagada, mas sim uma mulher muito triste, muito angustiada, que estava derramando o coração dela diante de Deus, ele abençoa ela então. Irmãs, a história deixa bem clara. Ana, quando Ana sai do templo, ela não sai com o bebê no colo. O milagre dela não é assim, ó. Ana ora. Ana derrama o coração dela diante de Deus. Só que aqui deixa claro que quando ela sai do templo, o sorriso dela restaura, a face dela restaura, ela volta a comer. Porque Ana creu, ela sabia que Deus era poderoso para fazer um milagre na vida dela. Ela não precisou ver o milagre para crer. Ela sabia que o Senhor já estava operando nela. Então, irmã Ana vai para casa e a Bíblia fala que tempo depois ela tem um filho chamado Samuel, porque do Senhor ela o pediu, e isso significava o nome dele. E a história continua contando, eu não vou ler, mas se as irmãs quiserem conferir em casa, eu vou contar. Samuel nasceu e quando Ana desmamou ele, ela levou ele para o templo, como ela tinha feito um propósito com Deus, né, que ela daria o Samuel ali para o templo, para que ele crescesse ali e que ele servisse ao Senhor ali. Irmãs, se a gente for olhar a história ali, nessa época era a época de juízes, não existiam reis ainda. O povo já tinha ido para a terra prometida, só que estava cada um vivendo de um jeito. O povo estava perdido nos seus caminhos, já não temia mais o Senhor. A Bíblia fala que os próprios filhos de Eli, ali, que era o sacerdote, que eram os que cuidavam do templo, eles comiam dos sacrifícios, da carne dos sacrifícios. Então, eles não temiam a Deus como deveriam temer. Imagina você nessa situação. Ana temia a Deus, podia muito bem pensar, eu dar meu filho para ser criado no templo por uma pessoa que não soube nem cuidar dos filhos dele, não soube nem orientar, eu não. Senhor, me desculpa, o propósito é contigo, mas eu também não tenho culpa. Mas qual foi o coração de Ana, irmãs? Ana levou Samuel para o templo, assim que ela o desmamou. Porque Ana sabia que o propósito dela era com o Senhor. Ana sabia que o propósito dela não era com Eli, não era com os filhos de Eli. E Ana sabia que, apesar de todas as circunstâncias, Deus estaria cuidando do seu filho. E melhor, irmãs, a alegria de Ana não estava em Samuel, não estava no filho. A alegria de Ana estava no Senhor, na salvação, porque ela sabia que ela servia um Deus que pode dar vida, um Deus que pode tirar vida. Ela sabia que ela servia um Deus que pode deixar estéril, que pode curar. Então, irmãs, Ana leva Samuel para o templo. E eu quero mostrar uma coisa para as irmãs. Antes, só comentar que, então, Samuel, ele cresceu cujo coração de Deus. Samuel, ele foi o último dos juízes e o primeiro dos profetas. Samuel ungiu o rei Saul, o rei Davi. Ele instituiu, começou a ungir, né, os reis, como o povo pedia muito um rei. O povo não queria mais juiz, queria um rei. Então, Deus deu um rei para eles. E eu quero mostrar para as irmãs um paralelo. Eu vou ler na versão da Bíblia Viva, que eu gosto bastante. Então, irmãs, quando a gente vê Ana entrando no templo, antes de ter um filho, era uma mulher triste, uma mulher amargurada, uma mulher angustiada, uma mulher que não comia, uma mulher que podia ter entrado num quadro depressivo, num quadro ansioso. E Ana derramou seu coração. E Deus deu a ela um filho, Deus fez um milagre. E eu quero ler para as irmãs a segunda oração de Ana, quando ela entregou Samuel para o sacerdote. Ela sabia que Samuel serviria no templo para o resto de sua vida. Ou seja, ela não teria mais o filho dela morando com ela. Só que ela fez essa seguinte oração, que está em Samuel 2, do versículo 1
ao 10. Eu vou ler para as irmãs. Peço que as irmãs prestem muita atenção. Que oração linda que Ana fez, de agradecimento ao Senhor. Então, aquela mulher que era triste, agora faz uma oração de alegria. Então, Ana fez a seguinte oração: Quanto me alegro no Senhor, quanta força e bênção Ele tem me dado. Agora tenho uma resposta para os meus inimigos, porque me alegro na sua salvação. Ninguém é tão santo quanto o Senhor. Não há outro Deus além do Senhor. Não há rocha alguma como o nosso Deus. Deixem de falar tão orgulhosamente. Não saiam palavras arrogantes da boca de vocês. O Senhor é um Deus sábio. Ele julgará as suas ações. O arco dos fortes foi quebrado. Os que eram fracos, agora são fortes. Os que tinham muito, agora passam fome. Os que passavam fome, agora têm alimento. A mulher que não tinha filhos, agora tem 7. E Ana teve mais 7 filhos depois de Samuel. Deus foi bondoso com Ana, irmãs. Aquela que tinha muitos filhos, agora não tem mais. O Senhor tira a vida e a dá. Ele faz descer a sepultura e dela faz retornar. O Senhor faz com que alguns fiquem pobres e outros ricos. A um ele humilha, a outro ele exalta. Do pó ele levanta o necessitado. Sim, de um monte de cinzas ele exalta o pobre. E o trata como príncipe, e o faz sentar num lugar de honra. Porque toda a terra é do Senhor. Ele põe ordem no mundo. O Senhor protegerá os homens piedosos, porém os maus serão silenciados na escuridão. Pois ninguém será vitorioso pela sua própria força. Os que lutam contra o Senhor serão humilhados. Do céu, o Senhor troveja contra eles. Ele julga até os confins da terra. Ele dará grande força ao seu rei e dará grande glória ao seu ungido. Então, irmãs, aquela mulher que tinha um coração deprimido, um coração triste, agora faz uma oração de agradecimento, exaltando ao Senhor. Porque ela sabia o Deus que ela servia. E ela sabia, aqui ela não sabia que ela teria mais. No caso ali, Deus deu exatamente 7 filhos para ela. Irmãs, e o que eu quero falar com as irmãs, nesse tempo de pandemia, tem dias que não tem como a gente não se preocupar. Tem dias que dá vontade de prender quem a gente ama dentro de casa e não deixar sair nem sob tortura. Porque as notícias assustam, a situação assusta, as pessoas assustam, é notícia ruim a todo tempo, o nosso coração fica com medo. A gente tem que se controlar, às vezes, para não ir para esse mundo de ansiedade, depressão, nos dias em que a gente vive. Porque os dias são maus, a gente sabe disso. Os dias são assustadores. Mas, irmãs, Deus não perdeu o controle. Como a Nara falou, Deus está no controle porque Deus é um Deus bom. Embora às vezes a gente não perceba, Deus está cuidando. Deus sabia da dor de Ana. Só que Ana derramou o coração dela diante do Senhor. E eu não sei o que você tem passado. Eu não sei qual é o seu problema. Ana era estéril. Esse era o problema dela. Mas Deus fez um milagre. Talvez seu problema seja na família, seja um filho que você está orando há anos para se converter, um pai, uma mãe. Às vezes é problema com seu marido. Às vezes é uma dor da alma, uma falta de perdão. Então, irmãs, hoje eu quero convidar você a encontrar esse medicamento chamado oração. Esse é como um natural. Ana teve a atitude de orar, derramar o coração dela diante do Senhor. E ela creu, ela simplesmente teve fé. Ela sabia que ela estava curada. Ela sabia que Deus era poderoso e que Deus fazia um milagre. Então, Ana saiu do templo transformada. Às vezes você vai falar, mas eu oro e não vejo nada acontecendo. Ore com mais fé, irmã. Creia. Que você venha a agir com atitude. Não, eu orei por isso e eu sei que já está concretizado. Eu sei que Deus já me curou. Eu não aceito. Eu não aceito nenhum outro tipo de mal. Eu não aceito. Então, irmãs, eu quero convidar você hoje, essa noite, a derramar seu coração diante de Deus. E pedir para Deus uma cura. Coloca a sua situação para Deus. Derrama seu coração. Eu não sei o que é, mas Deus já sabe. Só que mesmo assim, derrama seu coração. Eu quero convidar você a fechar seus olhos nesse momento. Eu vou cantar uma última canção. E nesse tempo, irmãs,
Não se importe com o que o do lado vai pensar. Ninguém está ouvindo. Ana fez uma oração silenciosa que não saía som da sua boca. Você também pode derramar o seu coração diante de Deus. E, irmã, sair daqui hoje transformada. É o que eu peço para o Espírito Santo. Que Ele venha trazer cura, como a Maiara falou. Porque o nosso Deus é um Deus de milagres, irmãs. É um Deus de promessas. Eu convido você nesse momento a orar, enquanto eu canto. E derrama seu coração diante do Deus vivo. O mesmo Deus que curou Ana, irmãs, é o Deus que está aqui hoje e pode curar você. Estás aqui, movendo entre nós. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, mudando destinos. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, operando milagres. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Estás aqui, tocando os corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, curando multidões. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando histórias. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. 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 Aleluia, Ele está aqui. E Ele pode enxugar as nossas lágrimas, irmãs. Não perca esse momento. Enxugue as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Enxugue as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Enxugue as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Enxugue as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta,
Jesus. Aleluia, Senhor. Nós sabemos que Tu és um Deus de milagres, um Deus de promessas, um Deus que pode operar o infinito, Senhor. Venha curar nossos corações, seja lá, Pai, o que estejam passando. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem Tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Aleluia. Meu Deus, eu convido é você a quem levantar Tu sua és. voz e cantar isso, irmãs. Meu Cante Deus com é fé. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem Tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem Tu és. Aleluia. Obrigada, Senhor. Obrigada por nos abraçar. Obrigada por estar conosco todos os dias. Obrigada por estar nos cuidando, Pai. Esteja nos conduzindo, Senhor, a buscar mais de Ti, Pai. A encontrar esse remédio, Senhor, chamado oração. Encontrar socorro em Ti. Que o Teu Espírito Santo, ó Pai, possa estar passando aqui e colocando as mãos, ó Pai, em cada coração. Só o Senhor sabe o que se passa, Senhor. Se é uma enfermidade, se é uma dor emocional, Pai, se é uma ferida que precisa ser cicatrizada, se é por um ente querido que perdeu, se é por alguém que está orando, Senhor, há anos para vir pelo Senhor. Nós sabemos que o Senhor é um Deus de milagres. E sabemos, ó Pai, que por mais que às vezes demore, nós sabemos que o Senhor opera milagres. E sabemos que o Senhor pode curar. Por isso, Pai, nessa noite eu te peço que o Senhor esteja passando aqui curando, ó Pai, libertando, Jesus. Que o Senhor venha trazer, ó, paz. Que o Senhor venha livrar de todo vício, Senhor. Que o Senhor venha tirar toda dependência. Que o Senhor seja tudo, Pai, que precisamos. Que em Ti, ó Pai, sempre encontramos o nosso socorro. Esteja conosco, ó Pai, todos os dias. Te exaltamos aqui, ó Pai, dizemos que Tu és maravilhoso, que Tu és um Deus grande, ó Pai. Que nós sabemos do Teu poder, ó Pai. E como nós cantamos hoje aqui, Pai, Tu és o Deus do impossível. Às vezes, ó Pai, queremos fazer as coisas com nossas mãos, ó Pai. Mas o impossível não conseguimos fazer. Nós não conseguimos, ó Pai, curar alguém que está enfermo. Nós não podemos arrancar a doença, mas o Senhor pode. Nós podemos levar o Senhor, nós podemos colocar as mãos sobre uma pessoa enferma. E com a autoridade do Senhor, nós podemos sim. Nós podemos pedir para que o Senhor cure, nós podemos pedir para que o Senhor liberte. Nós podemos pedir para que o Senhor liberte o nosso próprio ser, ó Pai. Tu és o Deus acima de todas as coisas, Pai, e Tu estás no controle. Tu podes, ó Pai, transformar casamentos. Tu podes, ó Pai, trazer um filho em que tem recebido orações, ó Pai, por uma vida a se dobrar nos pés do Senhor. O Senhor pode trazer uma família, Pai. O Senhor pode dar um filho àquela que não pode estar pedindo, Senhor. O Senhor pode cicatrizar uma ferida no coração. O Senhor pode fazer com que um coração seja liberto, ó Pai, para liberar perdão. Nós cremos, ó Pai, num Deus poderoso, num Deus que curou Ana e que deu a ela não só Samuel, mas mais 7 filhos. Tu és esse Deus, ó Pai, e nós te entronizamos hoje aqui. E eu peço, Senhor, que nós saiamos daqui hoje com nossa alma leve, sem depressão, Pai, sem ansiedade, sem insônia, Pai. Que quem está sofrendo desses males, ó Pai, que o Teu Espírito Santo venha libertar, ó Pai, que hoje coloque a cabeça no travesseiro e durma até amanhã, de manhã. Que a ansiedade, Pai, não possa mais dominar o nosso coração. Que a depressão, Pai, a tristeza profunda seja expulsa da nossa vida.
porque o Teu Espírito Santo está conosco, ó Pai. E o Teu Espírito Santo traz alegria, traz bom ânimo, traz alegria de viver, ó Pai. E é isso que nós te pedimos, ó Pai, que o Senhor venha curar. Em nome de Jesus, te entregamos nossos corações, ó Pai. Que almas sejam libertas hoje, ó Pai. Que não precisemos mais de medicamentos, Pai. Porque o Teu Espírito Santo nos curou. E que saiamos hoje daqui convictas, ó Pai, com um sorriso no rosto, voltando a comer, não chorando mais, não se desesperando mais, não tendo mais medo de tudo, ó Pai. Porque sabemos que o Senhor não nos abandona, o Senhor está conosco o tempo todo. E porque o Senhor está conosco o tempo todo, não temos que ter medo de nada. Não deixa nossos corações, ó Pai, se esquecer disso, Senhor. É o que eu te peço nessa noite. Em nome de Jesus. Amém.